Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 7 do curso de Doutrina Social da Igreja, aqui na nossa Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. A busca pelo bem comum está na base da construção de toda a verdadeira paz, mas encontramos pelos caminhos diversos obstáculos para que ela se concretize. Dentre eles, uma série de ideologias que não consideram todas as pessoas na integralidade de sua dignidade, como se houvesse tipos de subespécies dentro da humanidade, onde algumas seriam inferiores e outras superiores. A isso nós podemos chamar de racismo ou discriminação racial. Como os outros assuntos abordados aqui, ligados entre si, a partir da temática da paz, o racismo também é um assunto bastante amplo e não é a nossa intenção fazer um estudo aprofundado sobre esse tema específico, e sim fazer algumas considerações para que tenhamos um olhar mais humano e mais evangelizado diante de tantos outros que minimizam essa dura realidade. Bom, na antiguidade, parece não existir esse tipo de diferenciação a partir da compreensão de raça que nós temos hoje. As grandes civilizações, como os gregos, tinham ideia da própria superioridade com relação aos outros povos, muito mais pela cultura do que por traços biológicos. Do mesmo modo, o povo hebreu fazia a distinção entre si e os outros a partir de uma compreensão puramente religiosa, ou seja, eles eram o povo da aliança, enquanto os outros permaneciam nas suas idolatrias. Mais adiante, na própria Idade Média, a separação entre judeus, muçulmanos e cristãos era o que mais importava, era também uma separação religiosa. Com a descoberta do Novo Mundo, surgem questões a respeito de como entender aqueles povos com características físicas tão distintas dos que eram conhecidos até então. De certa forma, a Igreja é, ao mesmo tempo, uma instituição temporal, ou seja, profundamente marcada pelo pensamento dominante do seu tempo, mas, junto com isso, o sacramento profético de um novo mundo. E ela teve um papel forte numa certa legitimação da escravidão pelo viés religioso, sobretudo porque durante o regime do padroado, a nomeação de funções religiosas de comando se dava a partir de interesses políticos, para que se tivesse o direito de evangelizar aqui. Ao mesmo tempo, vemos várias manifestações da Igreja contra essa animalização dos novos povos, como na bula Sublimes Deus de Paulo III. Urbano VIII, que chegou a excomungar quem escravizou os índios. Muitas contribuições positivas foram feitas também, como o trabalho do sacerdote dominicano Bartolomeu de las Casas, que mais tarde influenciaria o desenvolvimento de uma compreensão de direito que garantisse a igualdade fundamental dos homens. O conceito de raça vem do latim ratio, que é tirado das ciências naturais, muito utilizado, por exemplo, pela zoologia e pela botânica, para classificar com intenção de estudo espécies de animais e vegetais. Mas esse conceito vai ganhando conotações diferentes ao longo do tempo e do lugar. No latim medieval, o termo começou a ser utilizado também na qualidade de um distintivo de linhagem, isso é, para destacar grupos de pessoas que possuíam um ancestral comum. A partir de François Bernier, ele é utilizado pela primeira vez para falar da diversidade humana em suas múltiplas e variadas características, em princípio, dentro da própria França, seu país, onde se separava os nobres francos, de origem germânica, do povo local, conhecido como gauleses. Temos aí uma ideia de sangue puro,
como se um grupo fosse, de algum modo, superior ao outro. No século XVIII, se começa a colocar em questão quem eram ou como poderiam ser entendidas as pessoas dos povos recém-descobertos. Apoiavam-se nas diferentes características observadas, lendo-as a partir de ideias pseudocientíficas, com o intuito de justificar uma certa hierarquia entre esses povos, entendidos enquanto raças distintas. Uma hierarquia que se manifestava a partir da biologia e das suas capacidades mentais, sociais e morais. A história passou a ser entendida em termos biológicos. Sob esse olhar, as grandes civilizações apareceram e desapareceram porque eram geneticamente inferiores e, por isso, as raças hegemônicas seriam raças mais fortes. Hoje, a própria ciência entende quão infundado esse tipo de pensamento, até porque, com o mapeamento genético, se provou que somente cerca de 1% dos genes que nos constituem como indivíduos são implicados na cor do pelo, olhos, cabelo, ou seja, temos diversas coisas em comum que não aparecem nos traços fenotípicos. A partir do século XIX, acrescentou-se ainda traços característicos como o formato do nariz, dos lábios, queixo, a angulação do rosto, o formato do crânio, como um todo na qualidade de critério de análise e justificação. Mas já em 1912, com o antropólogo Franz Boas, se descobre que meio ambiente influencia mais no alongamento do crânio, por exemplo, do que as diferenciações raciais. Mais uma vez, o problema nunca esteve na classificação a partir das características fisiológicas. Isso é o que a ciência faz para melhor se aprofundar no seu objeto de estudo. A questão está na hierarquização das pessoas a partir disso. É justamente essa hierarquização de indivíduos e o atrelamento delas a características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas aos traços fenotípicos que nós entendemos como racismo no seu conceito mais amplo. No entanto, novamente, esse é um assunto complexo e a caminhada para chegar aonde estamos hoje, podemos dizer, foi bastante longa. Sobretudo, a nossa sociedade brasileira foi uma terra escravocrata por séculos. Nós temos oficialmente pouco mais de 500 anos de história. É claro que já existiam pessoas aqui, enfim, mas o modo como nós entendemos o Brasil se inicia com o processo de colonização. A Lei Áurea, que decreta abolida a escravatura no Brasil, é de 1888, e isso significa que 388 anos de nossa construção social foi erguida sobre a escravatura, e ela deixou marcas profundas no modo como a sociedade se constituiu e se compreendeu, e isso não se apaga assim de uma hora para outra. Pensar isso seria algo muito simplista. O nosso espaço é curto para aprofundar esse assunto, mas para pensarmos o racismo hoje, é necessário ampliar os nossos horizontes. No entendimento da maioria das pessoas, o racismo é um fenômeno individualista, ou no máximo grupal, ou seja, pessoas ou grupos isolados que cometem atos de agressão física e moral e que precisam ser penalizadas juridicamente. Seria quase que um fator psicológico, o que equivaleria a racismo e preconceito. O modo de combater esse tipo de racismo seria através de campanhas de conscientização que buscassem transformações culturais nos indivíduos. Isso é em parte verdadeiro e, de fato, a realidade que tal olhar identifica também está presente. Mas muitas atrocidades ao longo da história
aconteceram absolutamente dentro da legalidade naquele momento e alicerçadas na opinião, incentivo ou mesmo ação dos próprios líderes políticos. Assim, a reflexão acerca do racismo avançou quando ela foi capaz de olhar a dimensão institucional do racismo. Podemos definir instituições como modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social, como tornam normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Ou seja, as instituições são a materialização das determinações formais da vida social, o que tem a ver com controle e poder dentro da sociedade. O Estado, as Forças Armadas, o Judiciário, etc. Desse modo, desigualdade racial seria fruto não só dos indivíduos, mas produto das instituições que são dominadas por grupos raciais que criam e reproduzem mecanismos que mantêm o seu estado social como ele está. São modos de conduta, de racionalidade, que fazem a estrutura ser vista como normal. É natural que as coisas sejam como são e, consequentemente, nós vemos que, por exemplo, alguns acreditam que o racismo não exista. Cria-se uma cultura, padrões de beleza, práticas de poder, compreensões de civilização que privilegiam uma parcela da sociedade e não levam em consideração outras. E nós não vemos problema nisso, porque o processo é naturalizado. Um exemplo simples é como nós vimos no período ali da pandemia, quando nós ouvimos diariamente o estado do avanço pandêmico nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Em contrapartida, ouvimos muito pouco ou quase nada dos impactos da pandemia no continente africano e ainda menos no chamado mundo árabe. Não é porque diziam que eles eram maus, mas é como se essas pessoas simplesmente não importassem. Percebem? Mas olhar só isso reduziria o racismo unicamente à realidade política, como uma espécie de mau funcionamento das instituições que deveriam ser reorganizadas no seu modo de proceder, como algo que pode ser resolvido a partir de planos de governo, reformas específicas e por aí vai. Essa situação, no seu sentido amplo, é um pouco mais complicada. Não são as instituições em si que são racistas. A instituição como tal não existe. Ela só existe porque é formada de pessoas. Instituições só podem ser racistas porque a sociedade é racista. Como subproduto do nosso processo de construção, ele foi se tornando parte integrante da ordem social. As instituições reproduzem e, ao mesmo tempo, o alimentam. Esse modo estrutural se manifesta em práticas corriqueiras, como a violência nas suas mais variadas formas, até na forma como se lida com a violência, privilegiando como vilões um tipo específico de pessoas, ou lidando com os crimes de formas diferenciadas, como se algumas vidas valessem mais do que outras, ou são piadas, silenciamentos, isolamentos, ou seja, juntamente com medidas legais que combatem o racismo individual e institucional, é necessário aprofundar cada vez mais a reflexão para que ela alcance seus diversos níveis, promovendo mudanças no modo como nós nos relacionamos social, política e economicamente. É necessário trazer à fala as questões necessárias e perceber que algumas coisas não podem ser vistas como normais. Perceber que jovens negros são muito mais mortos pela polícia do que jovens não negros e que, em boa parte dos casos, isso não ganha
nenhum interesse das autoridades e da mídia, não pode ser visto como algo normal. O professor Silvio Luiz Almeida, em sua obra sobre o racismo estrutural, aprofunda essa discussão a partir do pensamento de Charles de Foucault. Para ele, o Estado, após as revoluções liberais do século XVIII, assume seu discurso como um papel cada vez mais protetor da integridade, da superioridade e da pureza da raça. O racismo, para Foucault, se torna uma espécie de tecnologia do poder. A compreensão de soberania vai ganhando contornos diferentes e, desse modo, o poder do Estado, enquanto poder de vida e de morte, no sentido de retirar diretamente a vida, se torna o poder para exercer controle sobre ela, de mantê-la ou proporcionar que ela seja abreviada. Um poder de evitar a morte ou deixar morrer, que se manifesta através da saúde pública, do saneamento básico, transporte, segurança pública. Tudo isso são exemplos de como o Estado influencia na manutenção da vida. Quando se retira isso ou se dificulta o acesso, é como deixar morrer. O racismo entra aí como um elemento que tem essa função, mais uma vez, de criar hierarquias entre as pessoas, onde se estabelece critérios de quem merece viver e quem merece morrer. Os que serão cuidados e os que serão abandonados, deixados à própria sorte para morrer, ou mesmo serão mortos. Nesse mesmo movimento, o racismo contribui para que se construa socialmente uma visão positiva da morte do outro, de um outro que não é mais necessariamente visto como um inimigo, mas um anormal, alguém de raça ruim que merece morrer, porque isso é também proteger o desenvolvimento puro e vigoroso do grupo ao qual se pertence. Isso não é coisa de países em subdesenvolvimento ou só presente em povos não civilizados. Não é à toa que um dos extremos aonde isso pode chegar nos foi exemplificado por Hitler no nazismo ou o apartheid na África do Sul, que foi definido como uma mistura de nazifascismo com escravidão. Inclusive, essa legitimação da violência ou de práticas duramente repressivas por parte do Estado recebe do sociólogo moçambicano Achille Mbembe o nome de necropolítica. Estado de sítio é um estado de exceção, instaurado como uma medida provisória de proteção do Estado, quando este está sobre uma determinada ameaça, como uma guerra ou uma calamidade pública. Assim, o Estado fica com a capacidade de reduzir algumas liberdades dos seus cidadãos ou mesmo dá o direito de chegar a extremos com o intuito de proteção, uma violência legitimada no momento de exceção. A necropolítica cria um permanente estado de exceção diante de inimigos imaginários em guerras que não existem. Desse modo, o Estado não consegue controlar esse direito de matar. Numa guerra, se pensa que, na busca de proteger os semelhantes e manter a paz, seria melhor atacar primeiro ao invés de só punir. Um clima de paranoia que justifica uma série de atrocidades com medidas preventivas e que pode entrar somente com uma narrativa posterior que busca justificar por que o uso da força que é dada ao Estado ocorreu em nível descabido, mesmo letal. É o bandido bom, é bandido morto. Foi necessário que ele fosse morto para proteger os cidadãos de bem. Isso não é só mantido por políticas públicas, mas é reforçado pelos meios de comunicação de massa. Todos nós conhecemos programas de televisão que criam verdadeiros espetáculos em cima de casos de violência e estimulam o ódio nas pessoas
para que as mortes sejam vistas como coisas boas e necessárias. Entender ainda que minimamente essas implicâncias é só um primeiro passo, pois com muita facilidade podemos nos proteger, dizendo que não temos nada com isso ou que não participamos de nada disso. O processo social é composto por nós e, por isso, compete a nós modificá-lo. Nesse sentido, não basta não ser racista no sentido direto da palavra para impedir que ele exista. Dentro de uma compreensão estrutural, o racismo precisa ser combatido em todas as suas manifestações. Nós precisamos ser antirracistas e, como cristãos, nós temos um papel fundamental nisso. Toda e qualquer forma de racismo e discriminação deve ser duramente combatida, porque contraria o plano divino. Tendo Deus criado o homem à sua imagem e semelhança, existe uma igualdade enraizada no mais profundo do ser de cada homem. Na Igreja, a partir da encarnação, se percebe que não é uma igualdade fria, biológica, mas uma igualdade que nos irmana, constrói fraternidade, como iremos ver mais fortemente no final do nosso curso. E no ser do Cristo, que se manifesta a nós como uma imagem perfeita de ser humano, nós contemplamos o caminho de humanização que devemos seguir até poder realizar o sonho de Deus para nós. Esse caminho não pode deixar de ser marcado por direitos e deveres. Evidente que não caminhamos sozinhos, ao contrário, somos chamados a nos aliar com pessoas de boa vontade, cujas convicções vão ao encontro do cuidado pela dignidade humana, dialogando com as diferentes formas de saber que concorrem para o mesmo cuidado. O Senhor não cria raças que podem ser hierarquizadas como superiores e inferiores umas às outras. Ele cria o ser humano, homem e mulher. Essa dignidade é elevada à plenitude quando nos tornamos filhos no Filho. Os direitos que emanam dessa dignidade não podem ser ignorados ou deturpados por quem quer que seja. Indivíduos, Estado e nenhuma instituição tem concessão para transformar as pessoas em seres subhumanos ou objetos. As nossas diferenças fenotípicas, culturais, geográficas, sociais ou quaisquer que sejam, são circunstanciais. Somos filhos de Adão, que tem a ver com a terra, e Eva, mãe dos viventes. Temos a mesma origem, somos terra e vida. Como irmãos, formamos uma grande família que é movida pelo Espírito Santo de Deus na direção da unidade. Pela fé no batismo se inaugura uma humanidade nova. Apesar de as nossas diferenças se mostrarem ocasião de conflitos e disputas, como vemos lá no episódio da Torre de Babel, por exemplo, o Espírito nos reconduz à unidade primordial. O racismo fere profundamente a vontade do Criador e nos leva cada vez mais na direção oposta aos planos dele. Tudo aquilo que tem a capacidade de nos desviar do caminho da graça é pecado grave, nesse caso gravíssimo, porque se torna a estrutura que possibilita o surgimento de tantos outros pecados. A salvação que nos é concedida em Jesus Cristo é dada igualmente a cada um de nós. Mesmo o povo eleito não existe para ser um povo apartado dos outros, superior de nenhuma forma. O povo eleito, desde o princípio, é missionário, ou seja, é eleito para ajudar os outros a reconhecerem a si mesmos como criados, amados e salvos por Deus. A Igreja foi constituída pelo Senhor como sinal, sacramento da unidade, muito mais profunda em sua essência do que qualquer divisão que os nossos olhos possam criar. As diferenças
são fruto da diversidade da criação, mas a divisão é criação nossa, a partir do nosso egoísmo. Como lemos na carta aos Gálatas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Caríssimos, católico quer dizer universal. Quanto mais a igreja é capaz de congregar na mesma fé e na mesma caridade os diferentes povos, mais católica ela é, pois melhor cumpre a sua função. Por ser composta de pessoas, a igreja é capaz de errar como qualquer outra instituição antes de ser plenamente corpo místico de Cristo. Onde a humanidade está presente com suas limitações, aí também somos limitados pelo nosso pecado. Mas para além de nós, a igreja tem algo que a transcende infinitamente. Ela é obra de Deus, é criada e mantida por Ele. Logo, o pecado não é capaz de comprometer a missão que nos foi confiada. Mas por a igreja ser feita de pessoas, só exerce a sua missão de ser sinal na salvação no mundo quando nós, cristãos, assumimos o nosso papel de sermos esse sinal. As estruturas físicas utilizadas pela igreja e as estruturas organizacionais pelas quais ela se constitui e age, por si, não podem ser sacramento. Esse é o dever e a vocação de cada cristão. Quando nós assumimos uma postura que não só é livre de discriminação, mas combate o racismo na sua condição estruturante, sendo antirracistas, nós nos tornamos esses agentes que promovem a reconciliação entre os povos. As mudanças de legislação, normas e medidas legais, bem como o avanço da reflexão proposta por uma ciência a serviço da promoção da vida, como todo e qualquer artifício externo, tem a sua função e são extremamente necessárias, mas por si só não são capazes de resolver essa situação. Tudo pode ser burlado e distorcido por más intenções. Como todo pecado, o racismo tem a sua origem no coração do homem. Não porque ele seja um simples sentimento, mas é porque no coração do homem, o centro do seu ser é que são gestadas as suas decisões e autodeterminações. Junto com todo tipo de campanha e conscientização que possa ser feita, é nesse terreno mais íntimo, a partir do qual cada um de nós é que podemos reparar os danos históricos que foram causados e, pouco a pouco, ajudar a sociedade a se estruturar de outros modos mais fraternos, harmônicos e pacíficos. Essa postura não é teórica, ela deve ser prática. Ela começa pela dissolução da negação da existência do racismo. É necessário destruir os artifícios de normalização que conduzem a uma paz falsa. Toda e qualquer vítima necessita ser defendida até que a defesa não seja mais necessária. São muitas as pessoas que, mesmo não sendo movidas pela fidelidade ao Evangelho, mas por outras concepções religiosas ou mesmo éticas e filosóficas, que demonstram maior sensibilidade nessa luta e que colocam suas vidas e seus conhecimentos à disposição da resolução desse mal. Independentemente se é politicamente correto ou são suas reais convicções que as movem, ou mesmo que elas recusem a graça do Evangelho, nós precisamos aprender a dialogar com elas. Precisamos nos unir pelo bem e pela caridade. Como temos visto até aqui, o caminho para a paz não é algo fácil.
A paz verdadeira encontra muitos obstáculos à sua realização. Existem diversas ideologias que permeiam o modo como a sociedade se constrói e que dificultam o processo. Por exemplo, no módulo 2, foi estudado o sistema neoliberal, não só como sistema econômico, mas como uma estrutura mental que influencia fortemente a vida no mundo todo, porque torna o paradigma econômico o paradigma dominante. O sistema neoliberal é alimentado por uma razão instrumental que exerce a racionalidade humana pelo caminho mais simples para chegar a um objetivo. É uma racionalidade sem compromissos éticos e que se mede pelo sucesso no campo econômico. Esse tipo de racionalidade antiética perpassa a ciência, as relações humanas, o trato com a natureza. Tudo é utilizado como meio para um fim. O papel do Estado, enquanto instituição política, é a justiça do bem comum, é a busca. O papel do Estado, enquanto instituição política, é a busca do bem comum. Dentro da razão neoliberal, o lucro é colocado acima do bem comum. O que deveria estar a serviço de todos é cada vez mais concentrado nas mãos de alguns, gerando mecanismos mais sofisticados de exclusão social. E essa exclusão é algo que se manifesta até nos bens mais elementares, como saúde e educação, moradia, lazer, entre outros. Nós vamos tratando as pessoas como coisas e, consequentemente, produzimos tudo o que já foi dito anteriormente como inimigos ou dificultadores da paz, a fome, a violência, o racismo. Nessa relação, os meios de comunicação social têm, para o bem ou para o mal, um papel fundamental. Eles podem ser reforços da instrumentalização do ser humano, através da propaganda, por exemplo. Nesse caso, não se comunica para fazer pensar, nem mesmo sobre as questões mais fundamentais da vida humana, e sim apenas para formar bons consumidores. Quanto mais compulsivos, melhor. Até se passa a imagem ou a impressão de se estar preocupado com as reais necessidades das pessoas. Mas, na verdade, são falsas demandas criadas para fazer girar o mercado. A religião, quando vivida na sua real profundidade, é instrumento de salvação e conscientização do ser humano a respeito da sua dignidade. Quando a religião é relegada ao domínio do privado, ela é afastada das discussões e das lutas que buscam um mundo melhor. Nesse sentido, também a mídia tem um papel de grande impacto, reforçando nas pessoas a ideia de que não é papel da religião se preocupar ou discutir política e economia, por exemplo, mas apenas ser um instrumento paliativo de consolo diante das situações de sofrimento na nossa vida. A religião deve ajudar o ser humano a realizar tudo aquilo para o qual ele foi criado para ser. Ela abre o ser para o transcendente, pois é Deus quem nos move para além da pequenez em que vivemos. Outros exemplos de concepções ideológicas que podem dificultar a concretude da paz e que são reforçados muitas vezes pelos meios de comunicação são o individualismo e o subjetivismo. Compreender-se como sujeito e como indivíduo são, claro, dimensões fundamentais para o desenvolvimento de cada pessoa. Quando vividas de forma equivocada, elas fazem com que se viva voltado, com que se viva de forma demasiado narcísica para si mesmos, onde tudo é visto como subjetivo ou o eu se torna o critério máximo de medida, de possibilidade de discussão. Isso inviabiliza todo o estabelecimento de normas e princípios, porque se perde a objetividade. Nada em si ou o que é em si não tem importância, mas somente o que é em função do eu.
o que eu acho, o que eu sinto. Por isso, é muito comum as pessoas discutirem as suas opiniões como verdadeiras ou como verdades irreversíveis. No fundo, é o que o eu penso e que importa. Assim, eu posso dizer, sem o menor conhecimento de causa, por exemplo, que o racismo não existe ou que só passa fome quem quer. O individualismo move tudo a partir das próprias necessidades, ou seja, as coisas só são questão na medida em que me afetam, e se não me afetam, não podem ser considerados problemas de verdade, problemas sérios, ou pior ainda, pode fazer com que o bem comum seja visto como inimigo, já que, de certa forma, restringe a ação do indivíduo. Mas uma sociedade só é possível porque cada um abre mão de fazer o bem unicamente para se fortalecer enquanto grupo e buscar o que faz bem para o todo. O avanço das novas tecnologias na comunicação trouxe maior velocidade e encurtamento de distâncias. Deu também mais voz a pessoas e as transformou em agentes comunicadores com alcance muito maior, quando antes poucas pessoas poderiam fazer com que o seu modo de ver ou de pensar fosse acessível para outros em larga escala. Vemos, por exemplo, a relação com as redes sociais. Estamos cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, mais isolados nas nossas bolhas particulares, que só se comunicam com as daqueles que partilham das mesmas visões e opiniões disfarçadas como verdades. Todos são especialistas em tudo e muitas pessoas maldosas se aproveitam das novas tecnologias para fornecer informações deturpadas ou manipuladas, omitir outras e fomentar o ódio e a agressividade. Ou seja, os meios de comunicação que deveriam evoluir para cada vez mais nos unir, muitas vezes potencializam o poder de gerar divisão que os indivíduos já têm. Mediante a compreensão que nos é apresentada pela doutrina social da Igreja, sobretudo pelo documento referencial que nós possuímos, a Instrução Pastoral Communio et Progressio, publicada como um conjunto de princípios emanados do Concílio Vaticano II, a função mais essencial dos meios de comunicação não é simplesmente a transmissão de qualquer tipo de mensagem ou mesmo a agilidade ou rapidez da comunicação. Vimos que esses meios podem sim, com muita facilidade, cultivar ou multiplicar elementos ruins da nossa sociedade, pois eles não só retratam ou tornam visíveis o que já está presente, como também possui a capacidade de influenciar grandemente determinadas mentalidades e comportamentos. A expressão humana como tal já tem essa capacidade de influenciar. Por isso, esses meios, quanto mais potentes, também podem potencializar a dimensão negativa da comunicação. Essa função deve ser, ao contrário, a busca pela comunhão e progresso da convivência humana, seja aproximando pessoas, dando acesso ao real conhecimento e não só visões parciais acerca das coisas. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e assim não só nos dotou de dignidade, como nos deu um poder criador e transformador da realidade. Os mesmos métodos que podem ser usados a favor da informação podem também ser utilizados para a desinformação, para gerar confusão, levando as pessoas a acreditarem em realidades falsas, como as tão famosas fake news hoje em dia. Famosas, mas nem por isso nós conseguimos, com tanta facilidade, não nos deixarmos influenciar. Toda comunicação não transmite somente fatos puros, porque é da sua natureza exprimir sentimentos, ideias, mesmo quando não estamos falando de uma mentira no sentido estrito da palavra. Na forma como se comunica o fato, o modo
como a composição de uma imagem é pensada. Tudo se dá a partir de um ponto de vista e para enaltecer ou convencer aqueles que veem ou ouvem de que aquela é a verdade, ou melhor, ela é a mais completa versão dos fatos. Sabendo disso, devemos ter o cuidado ao transmitir os fatos da melhor forma possível, situando-os de um jeito sensato diante das problemáticas que a sociedade enfrenta e assim auxiliar na busca de melhores caminhos que nos conduzam a soluções. Mas assim como a maior autocomunicação de Deus é a Eucaristia, o alimento que nos nutre na unidade, a nossa comunicação também deve nos mover, nos estimular nessa direção, ajudando a desfazer erros e equívocos. O documento assim nos diz: um mais profundo conhecimento e simpatia entre os homens, bem como cooperação no trabalho criador, são valores que a comunicação social pode eficazmente promover. São também valores que estão em harmonia com os próprios fins do povo de Deus, o qual lhes dará, por sua vez, nova força e plenitude. Promover a unidade é efetivamente algo que se harmoniza com a missão essencial da Igreja, pois ela é em Cristo como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Os meios de comunicação, conforme avançam, deixam para trás barreiras que antes impediam a informação, permitindo que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo, nos torna mais cientes, quase que em tempo real, daquilo que acontece ao redor do mundo. Há poucas décadas, podia-se levar muito tempo até que determinadas notícias chegassem a um número considerável de pessoas ou a algumas regiões. No entanto, percebemos que muitas vezes os meios de comunicação não nos educam e nos informam para lidar com a enxurrada de informações que eles mesmos nos trazem. Nós temos diariamente, talvez, acesso a mais informações do que as pessoas dos séculos passados tinham durante toda a sua vida. E isso nem sempre faz de nós pessoas mais sábias do que os nossos antepassados. Extremamente necessário em nosso tempo, quando qualquer pessoa pode emitir a sua opinião, dando-lhe um tom de verdade, saber dar ouvidos ao que tem credibilidade. Hoje, salvo as devidas proporções, multiplicaram os microfones e as câmeras, mas nós não sabemos a quem escutar, em quem acreditar. Temos liberdade de expressão, de informarmos e de transmitirmos a nossa opinião. Contudo, essa liberdade não pode estar acima da moralidade e da busca pelo bem comum. O bem individual não pode prescindir do bem comum. As pessoas podem dizer simplesmente o que quiserem, sem se preocuparem com as consequências que isso tem. A comunicação pode estar incitando a violência, promovendo o racismo ou contribuindo para o status quo às custas de mentiras ou meias-verdades. Deve-se garantir e promover o bem nacional e internacional. Sabemos que diversas vezes, em situações de guerra, por exemplo, como a informação é manipulada, o acesso que as pessoas têm a ela é, em alguns lugares, totalmente restrito e direcionado, para que se possa controlar a opinião das pessoas a respeito dos acontecimentos. Não é a primeira guerra recente, essa guerra da Ucrânia, onde o povo de um país que está em conflito armado tem menos acesso à informação do que o resto do mundo, como nós temos ouvido a respeito do povo da Rússia. Concluímos essa pequena fala acerca da comunicação
fazendo ainda uma citação direta do documento que nos diz assim: a Igreja esforça-se por aumentar e aprofundar os elos de união entre os fiéis, para o que é indispensável a comunicação e o diálogo entre os católicos. Por outro lado, a Igreja faz parte da sociedade humana, o que implica, além do mais por razões tiradas da sua própria natureza, que se estreitem pelo diálogo os laços e as relações com essa comunidade. Cumpre essa obrigação informando e ouvindo atentamente a opinião pública dentro e fora da Igreja e procurando um diálogo contínuo com o mundo contemporâneo, participando assim na resolução dos problemas do homem de hoje, e isso porque existe uma relação intrínseca entre a verdade e a caridade, como nos evidenciou o Papa Emérito Bento XVI. A força que nos impulsiona ao desenvolvimento para o qual o Senhor nos criou é a caridade na verdade, como nos atesta o documento Caritas in Veritate. A mesma força extraordinária que o Cristo nos mostrou com sua morte e ressurreição é a força capaz de construir a justiça e a paz que nós tanto almejamos. Tudo isso emana do próprio Deus, que é amor eterno e verdade absoluta. O próprio Jesus nos fala que o amor-caridade é a grande síntese de toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, todo engajamento social, todo compromisso que nós assumimos enquanto igreja, enquanto indivíduos, tem na caridade a sua base e guia. É ela que, ao iluminar as nossas relações interpessoais, sociais, econômicas, políticas, torna possível o estado de plenitude encerrado na palavra paz. A caridade da qual falamos é graça que emana da Trindade. É o amor criador pelo qual existimos, o amor redentor pelo qual somos recriados e o amor revelado e vivido por Cristo e que nos é dado constantemente pelo Espírito Santo. Somos chamados pelo Senhor a sermos também sujeitos da caridade, a seguirmos o exemplo que nos foi deixado pelo Filho encarnado, criando uma imensa rede composta de pessoas constituídas em instrumentos do amor de Deus no mundo. No entanto, esse binômio não pode ser de modo algum desfeito. A caridade afastada da verdade se torna um mero sentimento que pode servir para a justificativa de ações perigosas. Sem a verdade, nos movemos no mundo apenas por interesses pessoais que, na fragilidade da emoção, mudam constantemente e, ao mesmo tempo, pode até nos levar em direções opostas ao que de fato é a verdade. É necessário nos abrirmos para deixar de lado as pequenas verdades individuais às quais muitas vezes nos aferramos para somente assim abraçar a verdade que é o próprio Deus. Nesse sentido, a caridade não pode ser confundida com mero assistencialismo, como se diz. Fazer caridade, nem mesmo um desencargo de consciência que venha como apêndice de uma estrutura pensada e construída sobre outros moldes, imaginando que caridade e racionalidade seriam coisas quase opostas. A caridade não é coisa de gente sentimental ou desocupada. A caridade é o que move o ser humano. Em todo o processo de discernimento para combater a miséria, a violência, o racismo e tantos outros males. Falamos diversas vezes a respeito de justiça e, com ela, da justiça social e da sua importância de modos diferentes. De fato, não podemos prescindir dela jamais. Justiça é garantir o que é do outro, e isso é o mínimo. Mas a caridade sempre supera a justiça, porque o amor nos faz dar o que é nosso, nos dar a nós mesmos para nutrir o outro em sua falta de amor.
Esse amor busca incessantemente o bem do ser amado, e onde todos são amados, sem distinções ou exclusões, esse bem se torna um bem que é verdadeiramente comum. É de toda a humanidade e de cada indivíduo, inclusive o seu próprio. É quando esse motor move o que fazemos e o nosso modo de ser no mundo que construímos, pouco a pouco, o reino de Deus. Falamos em desenvolvimento e progresso, mas eles só são autênticos quando movidos pela caridade. Caso contrário, não há partilha de bens e recursos, ou seja, beneficia apenas alguns. A Igreja se ocupa primordialmente da salvação. É claro, mas o Cristo que nos ama salva o homem inteiro, se interessa por todas as suas necessidades. O Papa Paulo VI, já em 1967, em sua carta encíclica Popularum Progressio, é que nos amplia a compreensão de desenvolvimento para algo mais evangélico, isso é, tirar as pessoas da fome e da miséria, acabar finalmente com o analfabetismo, abolir doenças endêmicas que já se sabe como lidar. Tem a ver com condições de igualdade no processo econômico internacional, contornar as sociedades instruídas e solidárias, com regimes políticos democráticos sólidos que garantam a liberdade e a paz. A título de conclusão do nosso módulo, nós vemos que o Papa Francisco fala, no documento Fratelli Tutti, que a melhor maneira dos que lutam contra o reino avançarem sem oposição e sem dificuldade é semear a desconfiança, o desânimo, fazer que aqueles que são vistos como inimigos ou obstáculos se combatam entre si. Uma casa dividida contra si mesma não terá condições de subsistir, como nos diz o Evangelho. Desse modo, se criam polarizações, se acirram os ânimos. Os males que impedem a paz se difundem porque se confundem, ridicularizam os verdadeiros valores e dão ao marketing o poder de definir e delinear o que é a verdade. Criamos verdadeiras relações de idolatria com a economia, o progresso ou com ideologias políticas e, como tais, nessas relações idolátricas, se está disposto a sacrificar partes da sociedade vistas como indignas ou menos dignas. O sacrifício, se não se dá diretamente como um campo de concentração, ocorre na insensibilização, na privação do que garante a vida, numa busca contínua por aumentar a margem de lucros, reduzindo o custo com os trabalhadores, aumentando o desemprego e alargando a faixa da pobreza. Vivemos cada dia mais em sociedades de descarte. Não só descarte de produtos com o desperdício de alimentos ou com a assustadora produção de lixo que nós geramos, mas um modelo de sociedade que não consegue crescer inteira, precisa descartar o peso que não é outro senão pessoas. Isso acontece tanto numa escala menor, dentro de uma mesma sociedade e das camadas sociais que ela gera, mas também dentro de uma grande escala, que pode ser até mesmo global. São povos originários inteiros que são descartados dentro de um país e povos refugiados e nações que são descartados pelo resto do mundo. O meio digital, ao mesmo tempo que amplia na sua capacidade de encurtar distâncias e aproximar as pessoas, se torna mais e mais sofisticado na potencialidade também de nos dividir, de burlar as barreiras da consciência e do bom senso. Pensamentos que talvez jamais seriam ditos em público por medo de serem condenados, são falados aos quatro ventos nos meios de comunicação. Tornam-se palco para o fanatismo e provocam a desinformação, propagam o ódio que nos divide, agride-se
e não raras vezes mata. Isso tudo não se refere só aos outros ou àqueles que estão no mundo, como se costuma dizer, mas realidades que contam com a nossa presença e ação enquanto cristãos católicos. Conforme nós viemos acenando até aqui, sendo a paz, no seu sentido profundo, a busca pela harmonia do ser humano consigo mesmo, com Deus e com os outros, a promoção da paz em suas diferentes nuances não pode ser separada do sincero e necessário anúncio do Evangelho que a Igreja recebeu do Senhor como seu mandato e missão. A Igreja foi constituída pelo Senhor como sinal, como sacramento da paz no mundo. A nossa fé age no amor que Deus tem por cada um, o mesmo amor que Ele nos conclama a viver. E o amor em Deus não é um sentimento abstrato, o amor é ação e, como tal, nos chama a assumir uma nova visão de mundo e a rever a forma como nos aproximamos do outro, seja esse outro uma pessoa ou um coletivo. A grandeza espiritual só pode ser medida a partir do amor. Este é o critério que define e decide sobre o valor ou inutilidade da vida humana. A grandeza não está na capacidade de impor as próprias ideologias, nem mesmo na defesa violenta da verdade. O amor nunca pode ser colocado de lado, pois o grande risco que nós não podemos nos permitir correr é não amar. A promoção da paz se faz não só, mas também pela oração. O compêndio da doutrina social da Igreja assim se expressa. A oração abre o coração não só a uma profunda relação com Deus, como também ao encontro com o próximo sob o signo do respeito, da confiança, da compreensão, da estima e do amor. A oração infunde coragem e dá apoio a todos os verdadeiros amigos da paz, os quais procuram promovê-la nas várias circunstâncias em que se encontram a viver. Também o Papa Paulo VI instituiu os Dias Mundiais da Paz, quando, através da oração e da celebração, também renovamos o nosso compromisso na busca pela paz. Todo dia 1º de janeiro, início do ano civil, é proposta uma mensagem que amplia a reflexão da doutrina, né, doutrina social da Igreja, sobre o tema e assim, mais uma vez, ela nos alimenta no nosso caminhar nessa busca pela paz. Eu encerro esse módulo parabenizando você que termina o curso de introdução à doutrina social da Igreja, promovido em nossa Diocese de Palmas de Francisco Beltrão. Eu agradeço a oportunidade de nós podermos passar bons e frutuosos momentos juntos e eu convido você a rever o conteúdo da nossa aula através do resumo disponibilizado e também, com muita confiança, a efetuar a avaliação referente ao nosso módulo. Forte abraço, paz e bem.